A gente já começa falando a respeito do que foi este encontro final, a reunião de encerramento da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, onde o presidente Lula criticou o negacionismo e o unilateralismo, que, segundo ele, corroem avanços do passado e sabotam o futuro. Daqui a pouco a gente vai ter mais notícias a respeito disso, mas já é certo que essa fala já começa a repercutir. Eu quero entender, senhor Fábio Piperno, como é que você recebe essa manifestação do presidente Lula, que já está ecoando internacionalmente também. Olha, primeiro a gente tem que entender o contexto em que isso foi feito. É uma reunião dos BRICS, um bloco, um grupo, né? Tem outras posições e que, na verdade, como bloco, também passa a agir de uma outra forma, né? E a gente não está falando de um bloco econômico, a gente está falando de um grupo, né? Que se opõe hoje ao protagonismo, por exemplo, dos Estados Unidos. O fato é que a gente tem que também estar muito atento para aquilo que de fato ocorre. O Brasil, alinhado com o grupo dos BRICS, e isso acontece sem dúvida nenhuma, também é um Brasil que talvez o grande motor, o maior incentivador, né, da tentativa de se fechar um bloco com a União Europeia. O presidente Lula é quem está à frente dessas negociações Mercosul-União Europeia. Então, o fato do Brasil estar próximo dos países e de muitos dos países do BRICS não significa algo excludente, não significa que o Brasil esteja dando as costas para o mundo. Significa, sim, que o Brasil defende um novo realinhamento. Bem, para a gente entender melhor em que contexto tudo isso foi dito pelo presidente Lula, a gente recebe agora ele que está acompanhando cada passo do que foi esse encontro dos BRICS lá no Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga, chegando com mais informações. Explica para a gente, hein, Viga, em que contexto o presidente Lula fez essa crítica ao unilateralismo e ao negacionismo. Bem-vindo e boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Kobayashi? Boa tarde para você, para o meu sofrido, deve estar doendo até agora, querido amigo Piperno, amigos da bancada, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. Está aqui no Museu da Manhã aguardando um segundo tempo do presidente Lula num fórum Brasil-Índia, mas a informação de momento que acaba de chegar é que talvez o presidente Lula não venha para cá porque está numa bilateral com o presidente de Cuba. Meu caro Kobayashi, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, o presidente Lula chegou até a dizer aí que o BRICS está incomodando. Eu queria começar de uma outra forma, Bill Kobayashi, dizendo da seguinte forma, que embora não estivesse presente aqui no BRICS, sem dúvida alguma, o presidente dos Estados Unidos ou o governo norte-americano pautou esse encontro com duas manifestações, duas mensagens. Primeiro, aquela ameaça que a gente vai falar daqui a pouco de sobretaxar os países em desenvolvimento que fazem parte do BRICS, e depois saindo em defesa em uma outra postagem ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, o presidente Lula abriu o dia de hoje numa plenária que falava sobre meio ambiente, sustentabilidade, COP30 e também saúde global. E foi aí que ele usou essa expressão, dizendo que o unilateralismo e o negacionismo estão corroendo ganhos do passado e estão sabotando também o futuro. Ele falava muito sobre questões envolvendo saúde e, é claro, uma tecla que ele sempre bate, que é aquela envolvendo ONU e Conselho de Segurança da ONU, que precisa ser reformado, segundo a visão do mandatário brasileiro. O Lula disse que o BRICS, por essas postagens, nitidamente está incomodando, mas não nasceu para afrontar ninguém, apenas com o objetivo, com a meta de alcançar uma trajetória, um caminho diferente, até para que esses países possam ganhar mais voz e protagonismo em todo o mundo. Vamos ouvir o que disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, citando essa postagem envolvendo Trump, que citava Bolsonaro, e também depois envolvendo a questão da sobretaxa, da sobretarifa. Vamos ouvi-lo. Aquele mundo ficou para trás. Só os saudosistas daquele mundo, do navismo, do fascismo, são outros que não estão nos BRICS. Nos BRICS a gente quer fortalecer o processo democrático, o processo multilateral, a gente quer a paz, o desenvolvimento e a participação societal. Esse BRICS teve uma novidade extraordinária, que foi a participação
sabe, das empresárias mulheres, que é uma novidade boa, e a participação da sociedade civil, representada com documento que será lido pelo chefe de Estado. Se a gente quiser criar alguma coisa nova no mundo, a gente vai ter que criar novos paradigmas de participação e não pode repetir os mesmos erros. Esse, então, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que mais uma vez pregou, defendeu, medidas urgentes contra a mudança climática e contra as guerras e conflitos que acontecem mundo afora. Depois, já numa entrevista coletiva, ele foi mais contundente, mais incisivo em determinados pontos, inclusive essa questão envolvendo a ONU, uma defesa por mudanças que é feita desde a época em que ele era candidato para o seu terceiro mandato. Disse que hoje a ONU não é mais um palco de debate e, na verdade, virou um shopping apenas de ideologias. E sobre a inteligência artificial, ele disse que essa nova ferramenta tecnológica não pode ser um instrumento de dominação dos ricos desenvolvidos sobre os pobres ou em desenvolvimento, meu caro Kobayashi. Feito. Rodrigo Viga, você já tinha molhado o bico aí no assunto do presidente dos Estados Unidos, uma ideia de taxação adicional, é isso, aos países que se alinharem. Em quantos % já se fala em relação a essa possibilidade, hein, meu amigo? Vamos dar um passo para trás para entender o porquê dessa postagem. Aquele texto final da cúpula do BRICS, que foi divulgado ontem, ele falava, meu caro Kobayashi, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, sobre medidas unilaterais, falava sobre a preocupação daqueles que adotam posições contra o multilateralismo e, sem citar mais uma vez Estados Unidos ou o governo Trump, dizia esse documento final que era quase que uma afronta ao OMC, a Organização Mundial do Comércio. Veio a contra-resposta do presidente norte-americano Donald Trump na Truth Social, aquela rede social dele. Ele dizendo que quem se opor ou adotar uma política anti-americana pode ser sobretaxado, quem do BRICS, pode ser sobretaxado em 10% em suas tarifas. Inicialmente, meu caro Kobayashi, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, houve um posicionamento formal através de uma nota divulgada pela Presidência da República. Vou até ler a nota aqui para depois entrar mais a fundo nesse tema. Nessa nota, sem citar Trump ou o governo norte-americano, o governo brasileiro diz que a defesa da democracia do Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Diz ainda a nota: somos um país soberano, não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. E esse comunicado complementa dizendo que possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo aqueles que atentam contra a liberdade e o Estado democrático de direito. Aí veio o encerramento da cúpula do BRICS, em que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu a chance para conversar com a imprensa nacional e internacional. Aí foram feitas críticas diretas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por conta não só desse posicionamento nas redes sociais, mas também por ter saído em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Afirmou mais uma vez que o Brasil não aceitará qualquer tipo de interferência externa e pediu para que Trump, quando der palpite, dê palpite na vida dele e não no país alheio, no caso Brasil. Vamos ouvir mais um pouco o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Ele precisa saber que o mundo mudou. Nós não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns
para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. Esse é o clima, pelo menos na retórica, na narrativa, nessa relação entre Brasil e Estados Unidos e Brasil. Se antes era tudo meio velado nas entrelinhas ou nas sublinhas, agora está muito claro, muito nítido, transparente, translúcido e com nome e endereço. O governo norte-americano, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele não estava presente, mas pautou praticamente toda a cúpula do BRICS, que está terminando. O presidente Lula, logo mais à noite, voltando para Brasília, capital federal, para, como se diz popularmente, tomar conta da casinha, meu caro Kobayashi. Muito obrigado, Rodrigo Viga. Antes de encerrar, Viga, só uma observação. O Fábio Piperno falou que, em relação a ele e você, existe um bilateralismo na frustração, na tristeza, na angústia, vindas aí do mundo futebolístico, viu? É isso aí. Não é guerra não, mas eu tenho o domo de ferro com relação ao time dele. Perfeito, Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos discutir o que interessa, meus amigos. Vamos lá. Vou com você. Quer complementar algo, senhor Fábio Piperno? Eu queria só uma coisa, rapidamente. Do fim pro começo aqui, Donald Trump já ameaçando taxar em 10% esses países todos aliados aos BRICS. Claro, ele ameaça toda hora, porque afinal de contas ele age como xerife do mundo. Então, veja, descontando, né, uma parte que o presidente claramente jogou para a torcida, né, o fato é que ele tem razão quando ele critica o que ele chama de unilateralismo, né? O mundo não tem xerife, o mundo não tem dono. Então, os blocos, os países precisam conversar, eles precisam negociar. Eu continuo muito defensor das saídas e das negociações multilaterais. Vamos estrear, Bruno Musa. Quero a sua opinião sobre o anúncio feito por Donald Trump e a reação brasileira do presidente Lula. Bom, vamos lá. Primeiro, falando filosoficamente aqui das ideias, das tarifas em si, eu entendo o motivo pelo qual o Trump tem anunciado isso. Correção dos déficits comerciais e do déficit em conta corrente de forma estrutural nos Estados Unidos. O diagnóstico, eu concordo. Não necessariamente com o remédio que são as tarifas. Eu acredito que essas tarifas, elas geram distorções no comércio que acabam trazendo consequências. Mas, de novo, compreendo os motivos pelos quais ele tem feito isso. Agora, voltando um pouco aqui no discurso que nós vimos do Lula, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a grande parte da narrativa, como o próprio Piperno falou, de jogar para a torcida. Eu anotei aqui alguns pontos em que ele fala, o Trump não pode sair ameaçando por aí e colocando taxas. Se ele defende a soberania de cada país, ele está defendendo que o próprio Trump deve ser soberano no país dele e fazer o que ele quiser, concordando ou não, fazer o que ele quiser dentro das regras constitucionais americanas, obviamente. Dito isso, o Lula vem a público e fala assim, se ele taxa, vamos taxar também. Vamos ver quem tem coragem. Porque taxar os Estados Unidos na reciprocidade como eles fazem, as consequências também são mais severas. E a gente vê que o Trump pressionando o BRICS tem até um sentido pela fraqueza que está sendo essa cúpula. O Xi Jinping não veio, o Putin não veio, o que acaba por enfraquecer a própria cúpula em si, né? E aí ele fala, no primeiro trecho que nós colocamos aqui, sobre fortalecer a democracia dentro dos BRICS. Analisemos quais são os países do BRICS. Inicialmente era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois entra Etiópia, Irã, que estava sentado à mesa, quem mais? Arábia Saudita, enfim, países que não são democráticos. Que tipo de democracia você quer fazer com países que são autoritários por natureza? Então tudo isso me gera total sensação que, mais uma vez, ele joga para a plateia e os dados, as falas dele, não se concretizam com o que a vida real está empregando. Então eu acho que, de novo, tudo isso traz consequências e reitero o que o Piperno falou aqui no final, sobre as negociações e o multilateralismo. Concordo amplamente com isso. Eu venho da mesma escola que o Milei. Vamos negociar mercados abertos, mercados livres, e isso surte efeito para todo mundo.
Isso está muito claro. Agora, a questão é com quem nós vamos nos alinharmos e com quem nós vamos negociar, né? E você, hein, senhor Alan Gani, como viu essas manifestações do presidente, essas críticas todas aí que ele faz a uma certa independência, né? Ele quer mesmo valorizar os blocos todos. Faz sentido? Isso é bom ou é ruim para o Brasil? Tem vários aspectos na fala dele, né? Um dos aspectos é que ele diz ali, que são democracias que fazem parte dos BRICS, então os regimes autoritários ficaram lá no passado. Não é verdade, né? Se a gente pegar, por exemplo, China, é um país, é uma ditadura. Rússia é um regime autocrático. Se a gente pegar a Índia, está longe de ser uma democracia. A África do Sul, idem, né? Então, veja, né, não são países democráticos. Essa fala é descolada da realidade. Quando ele fala do multilateralismo, e aí eu concordo, ele faz uma crítica muito sutil aos Estados Unidos, né? Não cita nominalmente os Estados Unidos, ainda bem que ele não fez isso, justamente para não escalar essa retórica e essa briga comercial, mas ele está dando um recado ali de que deve-se buscar mais globalização. Concordo absolutamente aqui com o Musa e com o Piperno. Eu acho que o mundo de hoje vai nessa direção e não dá... A globalização, ela tomou um corpo, Koba, que não dá mais para você voltar atrás. Por mais que haja uma guerra tarifária, por mais que o Trump coloque barreiras protecionistas, ninguém mais leva muito isso a sério. A China retalhou, o Trump voltou atrás, chegou ali num meio termo. Hoje mesmo ele tuitou o acordo com o Japão, falando, olha, a gente tem um comércio com vocês muito injusto, mas vamos seguir em frente. Então, quer dizer, o mundo real se impõe que não dá mais para você voltar atrás com o processo de globalização. Queira ou não, é multilateral. Sr. Fábio Piperno, uma coisa que chamou muito minha atenção foi o presidente Lula falando de improviso ali neste encerramento e o mundo todo olhando aqui para o encerramento da cúpula dos BRICS. São países muito importantes nas relações comerciais, nos conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, né? A Rússia é participante e isso foi assunto, mais uma vez, do presidente Lula pedindo a paz. Mas como é que você vê uma fala que é tão aguardada, tão assistida, sendo feita de improviso? Porque daí, no final das contas, acabou o presidente falando em construção de estados democráticos sentado ao lado do Irã. Por outro lado, ele também falou de se respeitar a autodeterminação dos povos, a soberania dos estados, criticando as ações de Donald Trump na sua função de presidente dos Estados Unidos. Precisaria ter ali um apoio um pouco mais institucionalizado, um discurso redigido pelo Itamaraty, por diplomatas? Como é que você vê essa ideia do presidente de falar de improviso em relação a matérias internacionais? A carreira do presidente Lula não foi feita, né, Koba, de discursos redigidos pela sua assessoria, por mais gabaritada que seja a do Itamaraty. Então, é claro que de vez em quando está sujeito a algum deslize. Quando o presidente fala em democracia, claramente não está se referindo aí aos parceiros de BRICS. Aliás, de bloco algum, porque em todos os blocos, né, há nações com um viés autocrático, até mesmo ditaduras explícitas. Não vai no próprio bloco dos BRICS, além dos países já citados aqui pelos colegas, tem o Egito, que, aliás, é grande aliado dos Estados Unidos daquela região do mundo. O general Al-Sisi deu um golpe lá em 2002 e continua até hoje. Então, veja, realmente, eu diria para você que o DNA democrático não é uma característica comum a esses países que fazem parte do BRICS. Isso não dá a ninguém, a nenhum outro país, o direito de se autonomear o xerife do mundo. Então, nesse sentido, essa é a parte mais correta desse discurso, desse pronunciamento aí do presidente Lula. Ou seja, hoje ninguém mais manda em ninguém. Não adianta continuar pensando assim. E vejam só, na questão, inclusive, do comércio exterior, da balança comercial com os Estados Unidos, seria importante, inclusive, que os Estados Unidos tratassem o Brasil, né, com um pouco mais de atenção, porque com o Brasil eles são superavitários. Eles não são superavitários com o resto do mundo, mas com o Brasil, por enquanto, são. Deixa eu receber o Zé Maria Trindade, que se junta ao nosso time aqui. Zé, estamos discutindo aqui a manifestação, o discurso do presidente Lula no encerramento da cúpula dos BRICS, e ele falou sobre vários assuntos, incluindo a situação do presidente americano, as suas ideias de taxação. Ele falou que não é razoável que o presidente fique ameaçando pelas redes sociais, ficar taxando os outros países todos. Como é que você vê esse enfrentamento, ainda que
ainda que numa cerimônia, ainda que num discurso do presidente brasileiro para com o presidente americano. Zé Maria Trindade, bem-vindo, boa tarde. Pois é, eu estava acompanhando aqui, doido para enfiar minha colher aí nessa panela, nessa conversa boa. Seja bem-vindo, Bruno. Grande abraço, Piperno. Olha, Alan e a você, Kobayashi. São dois ângulos para serem analisados aí, né, nesta fala do presidente Lula. Ele tem razão, muita razão, quando ele critica a forma. Um presidente da República, de qualquer país, não deve continuar falando e tratando de assuntos sensíveis e de certa forma, que balançam a economia através das mídias sociais, né? Então, isso aí é quanto à forma. O presidente Lula criticou a forma que Donald Trump vem tratando esses assuntos. Aumentar tarifa, isso muda a vida de muita gente. Isso impacta preços em várias partes do país e em vários produtos. Então, não dá para ficar aleatoriamente falando, eu vou aumentar a tarifa. Porque quem vai comprar já começa a comprar mais para evitar a execução do aumento da tarifa. Isso muda, inclusive, o valor de certas empresas que trabalham naquele setor. Então, quanto à forma, né, o presidente Lula tem toda a razão em dizer que não se deve tratar de assuntos assim nas mídias e nas plataformas. Mas é que as relações internacionais mudaram muito. Eu acompanhei aqui, por exemplo, o Itamaraty, que é tem uma grande formação de diplomatas, o mundo inteiro reconhece a qualidade da Escola Rio Branco, né? Então, assim, houve uma mudança, primeiro, no tratamento das relações entre países, e ficou, sim, mais comercial. Então, se fecha os olhos para regimes, para posicionamentos, em nome do comércio, em nome da troca de mercadoria e, por que não dizer, de progresso também. Então, isso é uma mudança e talvez chegamos a isso aí, de que todos os presidentes possam formar uma plataforma, um grupo, sei lá, de WhatsApp para discutir assuntos. Mas, por enquanto, isto ainda é estranho. Isto quanto à forma. Agora, quanto ao mérito, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na minha opinião, ele deu uma sacudida no mundo, mudou o eixo do mundo, o eixo político, o eixo econômico e o eixo social. E até a maneira de discutir as coisas, né? Ficou muito mais transparente. E nesse aspecto aí comercial, ele entendeu que se nada for feito, os Estados Unidos estarão sendo engolidos em pouco tempo pela China. A China já tem um movimento no mundo inteiro e tal, muito mais intenso do que os Estados Unidos, que tem uma liderança, tem um poderio bélico muito superior, enfim, e ainda é o grande líder mundial. Então, é preciso analisar dos dois pontos. E no segundo ponto, no conteúdo, o presidente norte-americano tem razão em defender. Agora, veja bem o cuidado que ele não teve. Durante uma reunião do BRICS, criticar o BRICS, ou seja, isso repercutiu muito mais do que a própria reunião do BRICS. Quer dizer, isso ficou mais importante e está dando mais notícia do que o próprio encerramento dos BRICS e aquela tradicional foto de família BRICS. Uma foto de família, todos ali pousando para uma foto muito bonita, inclusive, né? Vocês viram o fundo da foto, ali com Corcovado. A foto é bonita, meu querido Alan Gani. Eu quero saber o conteúdo ali. Quero saber mais ainda se você concorda com o Zé em relação a essa crítica à forma. Porque o presidente americano, ele tem adotado isso como comum no dia a dia, né? Os seus principais anúncios são feitos nas redes sociais. Até o ataque às bases nucleares iranianas foi anunciado primeiro nas suas redes sociais e só depois, mais de hora depois, inclusive, foi que o Pentágono, a Casa Branca, deram seus comunicados oficiais. Você acha que é um caminho sem volta, esse uso das redes? Você acha adequado ou você se associa a essa crítica quanto à forma de se manifestar em relação a questões importantes? Olha, você sabe que eu e o Zé, quando a gente fala de rede social, a gente tem aí alguns atritos, né? Sei, por isso eu perguntei, né, Alan Gani? Mas nessa eu vou estar com ele. Tá. Quando são pronunciamentos muito importantes, aí eu sou a favor de uma certa formalidade da liturgia, passar pelas instituições, passar pelo filtro das instituições. Essa comunicação direta, eu sou a favor, muitas vezes, né, quando, sei lá, a gente está falando de críticas abertas, mas quando a gente fala de Estado, chefe de Estado, aí eu, como um bom conservador,
eu defendo essa liturgia e os canais tradicionais. Bruno Musa, seja bem-vindo. Aqui a gente instiga o debate, viu? Aqui, esse é o 3 em 1 aqui da Jovem Pan. Eu quero saber a sua opinião também. Se faz sentido passar pelas instituições, diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica, né? A pessoa do cargo. E aí, qual a sua opinião? Bom, vamos lá. Em essência, eu como Alan, eu também sou conservador. Então, eu tendo a conservar as instituições, como ele próprio falou, a liturgia. Mas o grande ponto é que talvez a comunicação no mundo de hoje esteja mudando. E a forma como eu, com 43 anos, eu sinto que eu tenho uma determinada dificuldade em me adaptar a isso. Mas talvez seja uma comunicação nova que tenhamos que nos adaptar a ela, né? Porque ela é mais rápida, ela, ao mesmo tempo, traz consequências positivas ou negativas, mas de fato é algo que o objetivo muitas vezes é atingido de maneira muito mais rápida. Então é uma coisa que, de novo, em essência, eu concordo com o que o Alan falou, mas eu me questiono se a gente não tem que colocar à prova aquilo que nós acreditamos que sempre tenha sido a comunicação e que hoje realmente, de fato, mudou, né? Olha só, agora são 16 horas e 26 minutos, um rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui a gente segue debatendo e o que eu quero trazer agora para o nosso debate é o seguinte: o presidente Lula ele tem feito diversas críticas aí ao presidente americano Donald Trump, só que aqui no Brasil, em encontros bilaterais, vocês acreditam que o fato dessa crítica ter sido feita no bloco dos BRICS tenha gerado, de fato, a reação do Donald Trump pela relevância? Isso não dá a importância que o BRICS tem, de acordo com o que diz o próprio presidente Lula, hein, Piperno? Eu acho que, à medida em que o presidente Trump partiu para o ataque, ele aumentou, inclusive, a importância desse encontro, que não contou com a sua maior estrela, que é o presidente chinês, que não veio ao Brasil, até porque esteve no Brasil outro dia, agora, em novembro. Então, ele achou que talvez fosse desnecessário vir ao Brasil de novo, participar dessa cúpula outra vez, e mandou lá, enfim, um representante. Da mesma forma que o Putin não pode, porque, enfim, tem aí mandado de prisão contra ele. Mas, de qualquer forma, seria uma reunião, seria um encontro quase que protocolar, né? Sem grandes temas na agenda, temas pelo menos de grande impacto, mas à medida em que o presidente Trump se mostrou incomodado, aí essa reunião ela ganha assim uma dimensão que muito provavelmente ela não teria.